Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 de novembro do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Kislev, do ano 5782. Daqui a pouco vamos falar sobre o mês de Kislev, ok? Hoje nós estamos no sexto dia da semana, portanto nós estamos no sexto dia do Shabat. Então nós estamos aí nos preparativos, né, para daqui a pouco, ao pôr do sol, adentrarmos em Shabat, né, o dia sagrado da semana. Estamos aí hoje completando 60 dias do ano 5782. Então hoje nós temos aí na gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a sabedoria de número 60, trazendo o céu para a terra, as palavras da sabedoria, do entendimento, do conhecimento que o Rebbe tem para nós. A sabedoria do Rebbe, o tzadik da nossa geração, para hoje, ele nos fala sobre uma questão do seu aniversário. E aí vem uma pergunta em que ele nos diz: eu realmente nasci? Interessante. Vamos ver por que ele faz essa pergunta? Então vamos lá. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele diz assim: você comemora seu aniversário? No ventre de sua mãe não tinha nada de aniversário, você nem pensava nisso. Mas lá no ventre de sua mãe você estava no conforto, o calor, proteção. E de acordo com os nossos sábios, né, durante a nossa gestação, né, enquanto estávamos ali no ventre de mamãe, os nossos sábios dizem que um anjo, ele nos ensinava toda a Torá. Então, nós tínhamos também nessa questão algo muito sublime. Depois, você saiu. Foi uma provação, um trauma ao sair para a vida, ao abrir os olhos para este mundo, realmente foi um impacto marcante. Os sábios dizem, foi um trauma. Foi por isso que você chorou, porque você encontrou aqui fora um mundo hostil e um mundo frio, e você chorou. O simples ato de viver se transformou numa luta. E por isso, você chorou. Não é isso que falam quando as crianças, quando nós nascemos? Precisa chorar. E quando não chora, já, antes de mais nada, você já começa a levar uma surra na hora. Pá, pá, pá. E lá vem as palmadas na poupança. Ou seja, enquanto você estava no conforto do ventre de mamãe, então você estava protegido. Mas, ao nascer, quando você saiu, então você passou por uma provação muito grande, passamos, melhor dizendo, e houve um grande trauma, né? E por isso nós encontramos um mundo frio e hostil. E aí, então, nós começamos a lutar para viver desde aquele momento. E aí foi preciso chorar, senão você não respiraria, o fôlego de vida não apareceria. Então, não chorou por bem? Vai chorar por mal, porque as palmadas do médico vêm e pá! Contudo, todo ano você celebra esse dia traumático. Porque o dia em que você nasceu foi o dia em que você deixou de ser uma extensão de outra pessoa e se tornou uma entidade pessoal particular. Então, uma força proativa no mundo, assim você se tornou. Portanto, comemore seu aniversário e reserve algum tempo para pensar. Diz o nosso Rebbe que nós precisamos pensar, principalmente no dia do nosso aniversário.
o que eu dei ao mundo que não me tenha sido dado? Eu realmente nasci? Se você não for útil para o bem, obviamente, que nós estamos vendo aí nas uma lição a cada dia, com o nosso Haftzi Haim, sobre Shemirat Halashon. Quem ainda não assistiu nenhuma das aulas, né, de Shemirat Halashon, guardar a língua, então aconselho a entrar lá na nossa página no YouTube, Beninoa Bauru e Região, e entrar lá nos vídeos e procurar assistir. No máximo são 16 minutos, né? Dependendo do dia são 10 minutos, 11 minutos. Mas é muito importante isso, né? Então, quem ainda não assistiu, é bom ir lá dar uma olhadinha e ver sobre essa questão aí, né? Guardar a língua, Shemirat Halashon, né? Então, nesse aspecto aí, amados, o nosso Rebbe diz, eu realmente nasci? Você realmente nasceu? Porque se você está vivendo e não é útil para ninguém, você não está vivendo. Você está vegetando. Se você está vivendo e não está realmente procurando deixar um legado desde já para os seus filhos, para a sua família, para os seus queridos, para os seus amigos e até para os seus inimigos, você não está vivendo. Você está sendo um zumbi. Então, realmente eu nasci, realmente eu já fiz, estou fazendo, vou cada vez mais procurar fazer algo para o mundo que não me foi dado. Por isso os sábios dizem que quem passa por essa vida sem deixar um legado, ele não viveu. Ele foi um vegetal ambulante. E isso não é bom. Então, por isso, amados, realmente pela graça e misericórdia de Hashem, nós precisamos estar refletindo sobre todas essas coisas para que nós possamos, de fato, realmente valorizar realmente o porquê nós nascemos aqui. Baruch Hashem? Ok. Então, hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Kislev, né? Então, nós estamos aí até o pôr do sol, o primeiro dia. Após o pôr do sol, vamos para o segundo dia do mês de Kislev. Estamos no 6º dia da semana, então, portanto, também os preparativos para o Shabat. Esses são momentos que antecedem aí, em que as nossas mulheres, né, as Bat-Noach, elas estão preparando a porção dobrada do pão especial de Shabat para o Kiddush de logo mais à noite, né? Onde acompanhados, né, os pães especiais, a halá ou halot no plural, acompanhando com um suco ou um vinho kosher, né? Para que possamos fazer um Kiddush realmente agradável a Hashem, para que nós possamos estar aí honrando o Shabat, né? Então, portanto, né, desde já uma boa preparação, né, para as varoas que estão aí, né, fazendo os seus preparativos para os pães especiais de Shabat, a halá, a porção dobrada de halá, né, a porção dobrada halá, né, porque a porção está no singular, então a porção dobrada de halá, né, os pães, as halot, né, os pães especiais de Shabat, realmente são maravilhosos, né? Fica o convite aqui aberto, tá bom? Comer da porção dobrada de halá e o cafezinho da Edna está à disposição de vocês, ok? Halá igual da Edna e café igual da Edna ainda não vi. Então, né, para minha querida Edna, uma boa preparação especial de Shabat aí com os pães e, obviamente, o suco de uva ou vinho, né, no Kiddush, e nada impede um cafezinho, né? Como diz um bom judeu, né, toda boa refeição encerra-se com um bom café,
uma xícara de café. Baruch Hashem por isso. Ok? Então vamos em frente aí na nossa jornada do dia de hoje. Nós estamos aí no mês de Kislev. Então vamos ver algumas peculiaridades do mês de Kislev, que nós estamos aí no seu primeiro dia. O nosso rabino Yitzhak Ginsburg, que nos fala sobre os meses do ano, então ele nos fala sobre essa questão de Kislev. Ele é o 9º mês a partir da contagem de Nissan, que é o mês que nós temos o Pesach, e ele é o 3º mês a partir de Tishrei, que é o nosso Rosh Hashanah. Então nós estamos a partir de Rosh Hashanah, que foi há 3 meses atrás, 2 meses literalmente, nós estamos entrando no 3º mês pós Rosh Hashanah 5.782. E a contagem de Nissan, o mês de Pesach, nós temos aí então, Kislev é o 9º mês, ok? Então, Rosh Hashanah é o mês civil, o ano civil, dentro desse aspecto aí, simplificando, e Nissan é o início do mês, do ano, melhor dizendo, o ano sacerdotal, o ano espiritual, que é o ano de Pesach, o princípio de todos os meses, diz o Eterno. Então, Kislev é o mês de Hanukkah. Hanukkah nós vamos ter agora, Vamos olhar de novo aqui o calendário. Então, o primeiro dia de Hanukkah é exatamente no pôr do sol do domingo, dia 28 de novembro. Aí nós vamos entrar no primeiro dia de Hanukkah. Então, Hanukkah, nós temos aí a festividade das luzes, e é o período de 8 dias em que nós vamos, dia a dia, desde o primeiro até o 8º, acendendo uma chama na Hanukkah, que é a menorá de 9 braços, a Hanukkah. Então, quem ainda não tem a sua Hanukkah, queira adquirir, beneinor.org.br, tem também o nosso irmão lá, o nosso amado Antônio Márcio, do Rio de Janeiro, que também trabalha com os artigos judaicos para Beneinor, É só entrar em algum dos grupos Beneinor e pedir o contato dele também, que fica fácil. Ele praticamente está em todos os grupos, O Antônio Márcio, ele é arroz e festa, está em todos os grupos, Antônio Márcio? Baruch Hashem por isso. E aí também pode, se na nossa loja sede lá em São Paulo não tiver, então o Antônio Márcio está aí, E tem outros sites também judaicos, por aí afora vai, que também tem essas questões aí. Ou então você pode fazer a sua Hanukkah artesanal na sua casa, Você separa aí, por exemplo, 9 forminhas, Aquelas forminhas de fazer salgado de lata, Você pode separar, por exemplo, 9 forminhas daquela, Uma vai ser o serviçal e as outras 8 vai acendendo dia a dia. Mais para frente estaremos falando sobre isso daí. E quem vai usar aí as velas, de Hanukkah, já é bom, indo fazer as suas reservas, já ir adquirindo através dos seus grupos, comunidades ou pessoalmente através dos sites, E aqui nós em Bauru nós já estamos entrando em contato, estamos aguardando a resposta do André lá da loja Beneinor do Beit Rabá de Brooklyn, se tem já as velas de Hanukkah, para já fazermos aí um bom pedido para que o nosso pessoal da região tenha, as velas de Hanukkah, ok? E caso contrário a isso, a gente tendo e você não conseguir, e nós tivermos alguma reserva aqui, nos solicite que a gente manda para você e no seu endereço também, ok? Então, o mês de Kislev é o mês de Hanukkah, o único dia festivo do nosso calendário judaico, que combina 2 meses. A festividade de Hanukkah começa no mês de Kislev, que é o caso específico aqui. Nós falamos dia 28 de novembro, que é o calendário gregoriano, e é o dia 25 de Kislev, Então, no dia 25 de Kislev, o calendário judaico, mês judaico,
começa a festividade de Hanukkah, e essa festividade adentra no mês de Tevet, né? Então nós vamos até o princípio do segundo dia do mês de Tevet, que é no dia 5 de dezembro, ao pôr do sol, né? É a festividade de Hanukkah. Também outra boa novidade que nós temos no mês de Kislev é que o nome Kislev, ele deriva da palavra bitachon, que significa confiança imutável e restrita em Deus, certo? Então nós temos aí, segundo o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, nós temos aí dois estados de confiança. Um é ativo e o outro é passivo. Então, esses dois estados de confiança, ativo e passivo, eles se manifestam no mês de Kislev. Os dois estados, né? Ativo e passivo. O milagre de Hanukkah reflete a confiança ativa dos Hashemonaim, que são os macabeus, de se erguerem e lutar contra o império helenístico, né? Grego, né? E a sua cultura dominante. Era o sistema dominante da época dos macabeus, os Hashemonaim, né? Era o sistema dominante, era o establishment do momento, era o globalismo do momento. Está entendendo o que está acontecendo nos dias de hoje? Preste atenção, para você não ser engolido pelo sistema, para não ser engolido pelo império helenístico, que queria de todas as formas introduzir na vida judaica as suas divindades pagãs e a sua cultura pagã, certo? Isso daqui é o certo, vocês estão errados e quiseram impor isso. É o que você está vendo hoje. O certo é errado, o errado é certo. Então o sistema que está vigente aí quer dominar as nações e os povos, certo? Então eles criam situações para que possam trazer medo e pavor sobre as pessoas e dominar as pessoas. E quem não vai se encaixando, eles arrumam um jeito de eliminar. Como diz outro, o sistema é bruto. Quem realmente não tem bitachon, confiança em Deus, está em sérios apuros. Porque o desespero toma conta e aí a vaca vai pro brejo, entendeu? Então, cuidado, muito cuidado com aquilo que está acontecendo nos nossos dias e ao teu redor. Nós não estamos procurando o salvador da pátria. Saiba separar uma coisa da outra. Nós não precisamos de salvador da pátria, nós já temos um salvador, que é o único Deus e o único Salvador, o Todo-Poderoso, o único Criador, ponto. Então nós não estamos procurando salvador, nós já temos. Também não estamos procurando o homem perfeito, porque o homem perfeito, Mashiach, se revelará no momento adequado para a restauração final. Então também não estamos atrás de homem perfeito. Mas nós estamos envolvidos no sistema que está aí, e o que nós não podemos jamais é realmente aprovar alguém que é pró-escravidão do povo. Controle mundial. Não podemos aceitar realmente que o sistema com seus mandantes possam aí estar dominando e dizendo para nós: você vai pensar o que eu quero, você vai falar o que eu quero, você vai sentir o que eu quero e você vai fazer exatamente o que eu quero, mesmo que você tenha que morrer, mas você vai fazer. Entendeu? É o que está acontecendo aí fora, preste atenção. Por isso, né, a nossa prece, né, que nós temos aquela prece do nosso rabino sobre esses dias de pandemia,
é muito importante. Nós continuamos fazendo aquela prece diariamente. É uma prece preciosa e temos certeza que essa é um dos instrumentos que Deus está usando para que os perversos não dominem o mundo todo aí, né? Nós estamos vendo aí que os poderosos estão querendo ditar realmente as regras do jogo e as nações se submeterem, né? Vivem ameaçando e estão ameaçando aí de novas pandemias, novas doenças e etc, etc, etc. Então, cuidado, muito cuidado com o que está acontecendo aí, né? Realmente, o que eles não querem é que as pessoas tenham consciência divina e consciência de família, certo? Porque essas duas bases é tudo para uma sociedade. Essas duas bases é tudo para a história da humanidade. E os perversos não querem isso. Então, através da história, nós temos aí, entre as gerações, através da história, nós sempre tivemos aí o bloco do fim do mundo. Sempre tivemos o bloco do fim do mundo. Sempre tivemos aí o bloco daqueles que, quanto pior, melhor. Nós sempre tivemos esse bloquinho por aí, através da história da humanidade. E esse bloco hoje continua aí, com outras roupagens, com outros personagens, mas eles continuam presentes aí, né? São os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos perversos, do famoso bloco, quanto pior, melhor. Então, cuidado, muito cuidado com isso daí. Então, nesses dias, né, do mês de Kislev, nós temos a festividade de Hanukkah, a festividade das luzes, que é uma das, vamos dizer, uma das grandes mensagens que a luz sempre vence as trevas, que o bem sempre vence o mal, mesmo que tenhamos que ter o quê? Mesmo que nós tenhamos estados ativos ou passivos, né? O que nós não podemos é ser marionete na mão dessa cambada aí, ok? Então, o senso do mês de Kislev é o sono. Interessante, né? O mês de Kislev é o sono. Por que será que o sono, né, é o senso do mês de Kislev? Porque ele reflete a confiança passiva que a providência de Deus sempre vigia sobre Israel e sobre aqueles que confiam nele. Então, por isso que é passiva, certo? Então, na tradição da Hassidut, o dia 19 de Kislev, é o dia da libertação e redenção do Rabi Sheneuer Zalman, autor do Tânia, né? O discípulo de Magid de Meseritcher e o sucessor do Baal Shem Tov. Da prisão, né? O dia da libertação dele da prisão, onde foi colocado pela disseminação dos mais recônditos mistérios da Torá. Então, esse dia 19 de Kislev é chamado também o Ano Novo da Hassidut, o Ano Novo dos ensinamentos mais profundos da Torá. Sugerindo que é através do canal espiritual desse dia que a sabedoria interior da Hassidut e o poder de integrar essa sabedoria à vida cotidiana da pessoa são trazidos a este mundo. O alicerce do caminho da Hassidut é a absoluta confiança e fé na onipresença de Deus e a onipotência de sua divina providência, né? Então aqui nós temos nessa questão o nosso rabino, o Rabi Sheneuer Zalman, né? Que trouxe ensinamentos profundos realmente da Torá, tanto é que está aí o livro, a coleção do Tânia, né? O Tânia é uma coleção muito profunda, é de muita elevação, certo? Então, nós, Benei Noah, pegar um livro do Tânia e simplesmente dizer assim, daqui o livro que eu vou pegar, eu vou ler e vou dar aulas.
Negativo. Negativo. Não é assim não. É a mesma coisa, por exemplo, o Benenô dizer assim, ó, daqui o livro da Kabbalah eu vou te dar aula de Kabbalah, nos níveis mais profundos e elevados. Negativo. Só temos 2 livros indicados pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad sobre Kabbalah. Kabbalah para Benei Noor, né? Até eu tenho aqui um deles, que é esse daqui. Esse é um deles, certo? Esse é um deles, que nós, Benei Noor, podemos adquirir, ler e estudar, certo? Então o que você precisa saber sobre Kabbalah. E o segundo livro é Kabbalah para as Nações, que é do mesmo autor, o Rabino Yitzhak Ginsburg, que é o que sempre traz para nós as mensagens referente a cada mês, certo? Então é o mesmo Rabino. Como fala, Kabbalah para Benei Noor, certo? Então é esse daí. Então nós precisamos realmente estarmos aí vendo os exemplos dos nossos mestres. Então o Rabino Sheneur Zalman, ele foi preso, porque ele estava disseminando a unidade e a unicidade de Deus. O único Deus, o único Criador, o único Salvador. Foi preso. E olha que a prisão atrás das cortinas de ferro, né, a tão famosa antigamente, né, a famosa União Soviética, né, a coisa não era fácil não. Entendeu? Então, o sistema, ele é bruto. Mas aqueles que confiam em Hashem, meu filho, os que confiam em Hashem, eles têm realmente a proteção divina do único Todo-Poderoso. Então, essa cambada aí cai por terra rapidinho, né? Rapidinho. Então, amados, dentro desse aspecto aí nós vemos aí os nossos mestres de outrora, mostrando realmente que o sistema pode tentar nos afogar, mas não vai conseguir, porque o mar se abre, porque Deus está conosco. Então não podemos realmente estarmos aí submissos de forma cega e para morrer, né, ao sistema. A letra desse mês é Samer. O nome Samer significa apoiar. O sentimento de sentir-se apoiado corresponde à confiança em Deus e em sua providência que estão associados neste mês. Como foi já mencionado ali atrás, né? Confiança passiva, né? Confiança irrestrita em Hashem. Assim encontramos expresso em Terrilim, Salmos, quando nos diz que Deus apoia todos os caídos e levanta todos os encurvados. Então, quando no hebraico fala Deus apoia, então a palavra apoia no hebraico ela é somer, exatamente em conexão com a letra samer, certo? Então, todos os caídos caem, melhor dizendo, ele apoia todos os caídos e levanta todos os encurvados, né? Mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus apoia sua mão, né? Então aqui Deus apoia, mais uma vez nós temos aqui a expressão em ismor, que tem as mesmas raízes em somer e samer, ok? Então é apoio, Deus ele apoia. O formato da letra samer é um círculo que representa a abrangente onipresença de Deus e a sua providência, um grande círculo, né? Então a letra Samer, né, ela, apesar que vocês vão ver aí, né, meio ao contrário, né, tipo do espelho, né, certo? Então a letra Samer é essa daqui, né? Então, como a câmera ela está posicionada inversa, né, então vocês estão vendo o inverso, né? Então, o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg fala? Então, o arco de Deus é esse daqui. E o braço de Deus é esse daqui. Esse é o braço de Deus, que sustenta, apoia, levanta todos aqueles que realmente caem, né? Então, Deus, ele faz isso daí. Então, a letra Samer
para este mês, né? Deus apoia todos os caídos e levanta todos os encurvados, porque o arco simboliza exatamente a proteção divina, né? Então a confiança irrestrita em Deus está nesse fato, e o braço representa que realmente, né, nós não podemos confiar na nossa própria estrutura, na nossa própria saúde, vigor, força ou coisas semelhantes. Por isso que fala o salmista, né, que Deus não deseja as coxas do homem. Nesse sentido, aí está dizendo o quê? Que ele não deseja a força do marchar dos homens, certo? O que ele quer é a confiança, bitachon, de cada um de nós nele, de forma irrestrita. Ou seja, ele é de fato, ele é a nossa única e a nossa verdadeira confiança. Então, por isso, Samer significa apoiar, confiar, ordenação, né? Então, dessa forma aí, nós temos também na própria formato da letra Samer, né, como uma forma de construção, né? De uma certa forma até parece uma casa, né? Então dessa forma aí nós temos realmente a questão da letra Samer, ok? A mazala, a sorte desse mês é Kesher, que significa arco ou sagitário dentro da questão os signos, né? O arco de Kislev é o arco dos Macabeus, que simboliza sua ativa confiança. Aqui já não é passiva a confiança em Deus, aqui já é uma confiança ativa, né? Então nós temos anteriormente o exemplo que foi dado, a confiança passiva, que é a confiança restrita em Deus. Pá! Você não pode duvidar em hipótese nenhuma da confiança de Deus. Você está ali, nas mãos de Deus. Você se entrega, você abandona-se nas mãos de Deus. Você está simplesmente como um bebê nas mãos do Pai. Toda a confiança está nele. Toda a segurança está nele. Agora aqui, nessa questão de mazala, sorte, kesher, né, que é o arco, então aqui tem a confiança ativa. Então agora tem que ter ação. E é onde que os macabeus vão para a guerra. Então o arco, né, que é Kesher, arco, então ela representa o arco dos macabeus que foram para a guerra, certo? Contra os inimigos gregos que queriam introduzir de todas as formas o seu sistema, né? Pagão, idólatra, perverso, dominar e etc e tal, ok? Então, aí eles partiram então para a confiança ativa, vamos para a guerra. Por quê? Porque, segundo os nossos sábios, mais ou menos, né, o grupo que estava com os macabeus nessa guerra contra o exército grego era em torno de 12 mil homens. E o exército inimigo, o exército grego, era em torno de 40 mil homens, né? Então, quer dizer, é o pouco contra o muito, o fraco contra o forte. Então, a confiança aqui tem que ser ativa. Vamos para a guerra? Vamos. Bater de frente. Vamos embora. Não vão querer negar minha consciência divina de jeito nenhum. Não nego, meu Deus. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ninguém vai tirar isso da minha mente, do meu coração. Vamos em frente. Então, é confiança ativa. Não podemos ficar aí, vamos dizer assim, né? Que nem um animal que vai para o matador, ok? Então, não. Certo? Então, saber o momento de agir é importante. Então, aqui nós temos a confiança ativa. Agora, temos que ter ação. Vamos para frente. Então, embora os próprios Hashemonaim, os macabeus, fosse uma tribo sacerdotal de Israel, a arte do arco é designada na Torá a tribo de Beniamim, em particular. Então, a tribo de Beniamim, ela tem essa questão do arco, que identifica muito a destreza, né, da tribo de Beniamim com o seu arco e flecha.
e por isso também a tribo do mês de Kislev é a tribo de Beniamim. Então, o arco de guerra de Kislev é, na verdade, projetado, atirado do arco, né? O arco-íris em hebraico, ambos, arco e arco-íris, são idênticos, né? Então, a forma de escrever no hebraico é keshet. Então, da paz, o arco da guerra de Kislev é, na verdade, projetado do arco e do arco-íris, né? Que são idênticos em si, que leva realmente o arco da paz do fim do mês anterior de Reshivan, como foi mencionado. Os dois arcos semicírculos unem-se para formar o círculo completo de Samer de Kislev, né? Então é através do arco que os macabeus conquistaram a paz, né? Ou seja, há momentos de confiança passiva, paz e amor, para simplificar. E há momentos de confiança em Deus ativa, ação. Se é para a guerra, estamos prontos para ela. Foi isso que disse a Golda Meir, a primeira-ministra de Israel, quando sugeriram para ela, né, façam com que os israelitas abaixem as armas. E ela respondeu, se nós abaixarmos as armas, nós seremos dizimados. Mas se os nossos inimigos abaixarem as armas, haverá paz. Ponto. Entendeu? Então, momentos de confiança passiva e momentos de confiança ativa, né? Não estamos aí para guerrear, mas, se necessário for, não vamos deixar que levem a nossa vida assim, Não é verdade? Então a tribo é de Beniamim, e é a tribo dotada de arte do arco, e a sua porção está no templo sagrado. Então uma porção do templo foi construído dentro da terra, numa parte da terra de Beniamim, ok? Então, em sua porção está o templo sagrado de Jerusalém, como é declarado na bênção de Moshe a Beniamim, no final da Torá. Beniamim, ele disse, o amado de Deus, ele habitará em confiança sobre ele paira sobre ele o dia todo, e entre seus ombros ele repousa. Ele repousa, está falando do Eterno, ok? Ele paira, o Eterno, sobre a tribo de Beniamim. Está lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 12. Então aqui vemos explicitamente que Beniamim simboliza tanto confiança quanto repouso, que é o sentido de Kislev. Ou seja, o sono, no caso aqui explícito, é assim, o sono tranquilo é quando se tem paz e confiança irrestrita em Deus. Então, o sono, o repouso é em paz. Por quê? Porque você está numa forma passiva e você está dependendo de Deus para ser guardado, protegido e despertar para um novo dia. Então, de todas as tribos de Israel, Beniamim foi a única tribo que nasceu na terra de Israel. As demais nasceram fora da terra de Israel. A terra de Israel é o local onde se sente a divina providência e a total onipresença de Deus. Nas palavras do livro do Esplendor, Zohar, não há lugar vazio dele. Não há lugar vazio dele, se referindo ao Eterno, ou seja, por isso diz através do profeta, porventura não sou eu que encho todo o céu e toda a terra, e de forma esplêndida, soberana, sublime, né? Realmente Jerusalém é o X da questão nesse sentido aí. Então, como a palavra sentido é no hebraico rush, e é cognata de rápido, rish, o sentido do sono sugere a capacidade de dormir bem, mais rapidamente. Não é dormir o sono da preguiça, entendeu? Então é dormir bem, mas rapidamente. Rush, sentido, que é cognato de rápido. Rish, então, né,
assim como os nossos sábios, dizem os nossos mestres, eles precisavam de pouquíssimas horas de sono para despertar e voltar aos estudos profundos da Torá. Então o próprio talento de Benjamim de atirar direto no alvo depende de um espírito tranquilo, né? Então a destreza dos componentes, dos guerreiros da tribo de Benjamim, eram de tal forma que ele podia for onde estivesse o alvo, a que distância fosse, eles lançavam suas flechas diretamente no alvo. E para fazer isso precisa de um espírito muito tranquilo, precisa de muito bitachon, confiança em Deus. Então ele atira e acerta quase adormecido. Deus transporta sua flecha até o destino desejado. Uma personalidade tranquila é aquela com pouco desgaste e tensão interior. O sentido do sono traz consigo a capacidade de liberar a tensão, confiante no apoio de Deus, né? Então, uma coisa que nós precisamos estar vigiando aí é exatamente essa questão da nossa tensão, nosso nervoso, né? A nossa impaciência e coisas semelhantes. Nós precisamos reavaliar essa questão, porque nós precisamos de bitachon passiva, confiança passiva, ou seja, descanso em Deus, com confiança. O sentido do sono traz também o sentido do sonho. Conforme nossa fé na divina providência, especialmente manifesta relativamente à conexão entre as porções semanais da Torá e o ciclo anual de meses e os seus eventos, todos os sonhos da Torá estão contidos nas porções que são lidas durante o mês de Kislev. Então, de uma certa forma assim, tudo na Torá está tudo no mês de Kislev, dentro desse aspecto do sentido do sono e no sentido de sonho, né? Então, quando alguém possui completa confiança em Deus, tem sonhos bons com o futuro, né? Tem sonhos bons com o futuro. Sonhos bons à noite refletem bons pensamentos durante o dia, especialmente uma atitude e a consciência otimista ensinada pela Hassidut, né, que diz: pense o bem e tudo sairá bem. Então, o seu sonho depende do que você faz durante o dia. Os sábios já mostram essa realidade. O que você pensou durante o dia? Pense o bem e tudo será bem. Você terá bons sonhos. E Deus pode, se Ele quiser, não se você quiser, mas Deus pode, se Ele quiser, revelar alguma coisa durante o seu sonho, alguma coisa sobre o teu futuro, se Ele quiser. Ele não tem obrigação. Não esqueça desse detalhe, ok? Agora, como nós vemos aqui e outros ensinamentos mais que os nossos mestres trazem, né? Então, nós não podemos dar vazão a todos os sonhos, né? Então, aquele negócio, né? O que eu sonhei essa noite? Ah, vou procurar o rabino para saber o que significa isso. Ah, essa noite eu sonhei tal coisa. A próxima noite sonhei outra coisa. Rabino, a outra noite também. Quer dizer, durante 7 dias da semana, durante 4 semanas de um mês, tudo que você sonha, todas as noites, vou procurar o rabino, vou procurar o rabino. O que significa isso? Que significa? Oh, caramba, hein? Você acha que o rabino não tem mais o que fazer, não? Tem mais o que fazer. Analise o seu dia. O que você fez, o que você pensou. Quais foram os teus sentimentos. Ah, sonhei com uma cobra. Então eu vou ser traído por alguém. Ah, eu sonhei com muito dinheiro. Então eu vou ficar rico, milionário. E assim sucessivamente, né? Sonhei que estava caindo num buraco e nunca chegava ao fim. Então nós precisamos analisar a nossa vida.
Então, por isso aqui o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né? Então ele fala, ó, quando alguém possui completa confiança em Deus, os teus sonhos serão bons para o futuro. Isso daqui, você precisa ter confiança em Deus. Simplesmente. A chave é esta. Simplesmente isso. Né? Sonhos bons à noite refletem bons pensamentos durante o dia. Se você teve bons pensamentos durante o dia, se você teve boas ações durante o dia, os teus sonhos serão bons. Simplesmente. Certo? E, como diz, né, a sabedoria racídica, pense o bem e tudo sairá bem. Ponto. É isso daí. Ok? Então esse é o mês de Kislev, né? Amanhã vamos comentar mais alguma coisa e trazer mais alguns conhecimentos do mês de Kislev. Ok? Baruch Hashem. Louvamos o Eterno aí pela Donária Carmo, a Inês Martins, a Carla de Costa, a Maria Isabel, Luiz Ribeiro, o Cristiano Salviano, quem mais está por aí? O Josélio Tavares, quem mais? Vamos ver a Luciana Rodrigues, Baruch Hashem, né? Então, louvamos o Eterno pelas vossas vidas. E também, né, aproveitando aqui, antes de falarmos da nossa sexta aliá, falando aqui, né, agradecendo aos amados, né, primeiramente a Deus, sem sombra de dúvidas, né, que graças a Hashem, né, as doações a de Sedaká, que foram feitas aí por vários amados, por várias amadas também, né, conseguimos já liquidar o pagamento do computador. Então, Baruch Hashem por isso, né? A Deus realmente seja a nossa eterna gratidão, e somado a isso, né, a todos vocês pelas suas preces e a todos vocês que colaboraram com a ação da Tzedakah, né, a sua doação, né? Então nós queremos aqui, sem sombra de dúvidas, deixar a nossa eterna gratidão pelo apoio, né, que vocês têm dado, não somente na questão de estar presentes e compartilhando, né, as lives, os links, mas também fazendo as suas doações. No caso específico aqui do computador, Baruch Hashem, né, para o computador não preciso mais fazer doação, ok? Graças a Deus por isso daí, e que o Eterno multiplique as bênçãos sobre cada vida, né, com as suas boas intenções, porém, por questões alheias à sua vontade, não puderam contribuir, mas as suas intenções são reais, verdadeiras e sinceras. Deus leva em conta isso também, ok? E aqueles que realmente fizeram literalmente, né, a sua doação, né, que seja a graça de Hashem sobre cada vida, família, nesse aspecto aí também, que não deixe faltar nada nas vossas vidas, né? Em outro sentido, né, a questão do nosso ministério aqui, né, a nossa comunidade Bnei Noach, Bauru e região, né, sempre estão e estarão de braços abertos para receber as vossas doações. Não restam dúvidas sobre isso daí, né? As comunidades, nós precisamos realmente das doações, porque só bexiga que fica cheia de ar, né? Só bexiga. Nós precisamos de ações, precisamos dos donativos para poder manter, né, realmente as atividades em vigor, para podermos aí, né, estarmos aí com a nossa sede regional, Bauru e região, e também fazer com que a unidade, a unicidade de Hashem seja cada vez mais disseminada entre as nações, a partir da nossa comunidade, do nosso meio, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e além fronteiras, né? Baruch Hashem por isso daí, ok? Então, vamos em frente na nossa sexta leitura. A nossa sexta leitura, ela está no capítulo 27,
de Gênesis, do verso 28 até o capítulo 28 e o verso 4, né? Então nós temos aí aquele momento em que Yitzhak, ele toma das roupas, né, de Esav e vai receber a bênção do pai, a bênção do primogênito, a bênção que vai mudar realmente a história do povo israelita e automaticamente a nossa história. Se não fosse a visão profética... Opa, voltando. Baruch Hashem, voltou o sinal. Ok por aí, pessoal? Vamos em frente? Então, nesse momento, né, que Yaakov ele vai diante do seu pai com as vestimentas de Esav, e também, né, a Rivka, né, a mãe de Yaakov, ela coloca, né, nos braços e nas mãos de Yaakov as peles do cabrito, né, que ela mandou matar para poder fazer lá o guisado, a comida para Yitzhak, né? Então os nossos sábios falam que realmente o cheiro não é nada agradável, ainda mais que acabou de matar um animal e vai colocar ali a pele do animal, não é fácil não. Então o cheiro, de fato, ele é muito forte, mesmo depois de todas as providências tomadas, né? Sempre fica um cheiro forte da pele. Mas aí nós temos aí, né, na aliá de ontem, que nós vimos aí no capítulo 27, no verso 27, que Yitzhak, ele pede para Yaakov se aproximar, pensando que fosse Esav, óbvio. Então ele abraça o seu filho e ele quer tirar a dúvida, ele quer ter certeza se é Esav, né? Então aí ele vê que é tudo peludo, aquelas coisas todas. Mas aí também ele diz, né, Yitzhak, vê, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo. Aqui ele está se referindo a um campo de maçãs, né, abençoado por Deus. Então o Rashi, ele comentando essa passagem, ele diz assim que a fragrância que acompanhou Yaakov nesta ação aqui foi a fragrância do jardim do Éden, que entrou com ele, e esta fragrância, realmente, a fragrância de um campo abençoado por Deus. Então, Yaakov, ele quando se aproxima do seu pai, esta fragrância do jardim do Éden acompanhou. Então, Yitzhak, ele pôde sentir realmente esse cheiro de campo, esse cheiro gostoso, suave, porque era a fragrância do campo, do jardim do Éden, né? Então, isso daí indica o quê? Indica uma fragrância agradável, né, de um campo de maçãs, que era muito bem conhecido por eles, e assim que realmente os nossos sábios, Irash, explica sobre essa questão em si, ok? Quando nós vamos agora para a nossa sexta aliá, então nós temos aí no capítulo 27, verso 8, né? Aliás, verso 28, melhor dizendo. Então nós temos aí, e que Deus te conceda. Então, Yaakov, ele recebe a bênção de Yitzhak na aliá de ontem, até o verso 27. Aqui no verso 28, Yitzhak, ele vem com uma repetição de bênçãos. Nós já vamos ver as 10 repetições, as 10 bênçãos aqui mencionadas. Então aqui no verso 28, nós temos exatamente e que Deus te conceda, ele repetiu, né, o orvalho do céu e a gordura da terra, abundância de grão e vinho. Nações te servirão, governos se inclinarão a ti. Ok? Então, nessa conjunção que é chamado, né, a letra E, conjunção adicional ou conjunção aditiva, né? Então, na realidade, não se trata de duas bênçãos em si, propriamente dito, mas uma somatória, né?
ele fez a primeira bênção, ele vem com a segunda, mas ele entra com o artigo E, com a preposição E. E essa preposição adicional, ela está dizendo que é uma continuidade, né? Então Rashi comenta sobre isso daí, né? Então, aproveitando nesta questão da bênção, por que que ele vem com esta bênção repetitiva, ou também pode ser chamado de uma bênção adicional, mesmo sendo na sua continuidade. Então Rashi, ele comenta que quando Deus concede uma bênção para uma pessoa, a bênção de Deus, ela é ilimitada. Então aquele detalhe que nós podemos falar assim, ó, Deus, ele não é uma colcha de retalhos, no sentido de que ele abençoa você com um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vai costurando uma colcha de retalhos. A bênção do Eterno, ela é ilimitada como ele o é. E quem ele abençoa, a sua bênção é ilimitada. Porém, nós limitados, seres finitos, nós não sabemos lidar com a bênção ilimitada. Então Rashi diz que quando nós começamos aqui o versículo 28 do capítulo 27, que vem com essa conjunção aditiva, adicional, somatória, então Rashi, ele diz que é preciso Deus fazer isto para que realmente a pessoa que está sendo abençoada, então essa condição adicional é exatamente para que a pessoa venha adquirir a habilidade precisa para poder lidar com a bênção ilimitada. Então, por isso, a habilidade para que a pessoa utilize e interiorize a bênção corretamente. Então vejam bem a profundidade dessa história, certo? Então, trazendo isso para as nossas vidas, toda a bênção do Eterno para conosco é ilimitada. Nós não sabemos lidar com isso. Então nós achamos que Deus, ele nos abençoou ontem e pronto, acabou. Então nós muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós analisamos as bênçãos de Deus diante da nossa ótica míope, pequena, limitada, onde até os nossos olhos físicos alcançam até ali, alguns metros à frente. Alguns, dependendo do terreno, alguns quilômetros à frente. Mas você não consegue enxergar além das montanhas. Você não consegue enxergar além daquele horizonte que as nossas vidas parece que ele desce e some, desaparece. Então é isso que acontece com as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos procurar mudar a nossa visão sobre as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então aqui realmente Deus está adicionando a bênção ilimitada para Yaakov, né? Na continuidade está adicionando dentro da mesma bênção condições para que ele possa utilizar e interiorizar de forma adequada a bênção que ele está recebendo, certo? Então, nesse aspecto aí, nós temos a questão em que Yaakov, né, aliás, Yitzhak, ele ficou na dúvida com referência à bênção que Yaakov tomou de Esav. Então a preocupação de Yitzhak foi a princípio de que ele teria feito uma bênção fora dos planos divinos. E Yitzhak, considerado a oferenda perfeita de Deus, um tzadik perfeito de Deus, então ele se preocupou com isso, ele ficou perturbado. Por isso que nós temos aí na nossa aliá de hoje, né, no capítulo 27, o verso
33, que fala que Yitzhak ficou extremamente confuso. Ele ficou perturbado. Será que eu fiz alguma coisa errada? Se eu fiz alguma coisa errada, eu desagradei a meu Deus. Então, nessa sua preocupação, confusão e nesse conflito, né? Então, quem fala demais dá bom dia a cavalo, como diz o velho ditado, Esaú estava esbravejando. Jacob fez isso, fez aquilo, e ele roubou a minha bênção pela segunda vez. Ele me fez isso. Na hora que Esaú disse, pela segunda vez, Jacob tomou o meu direito, aí Yitzhak, ele ligou a antena e falou, epa, o que é isso? Como assim, Esaú? Pela segunda vez. Aí a Esaú relata para ele que ele vendeu o direito da primogenitura pelo prato de lentilha. Quando ele disse isso para Yitzhak, né, que nós vemos aí na sequência dos versículos, né, do capítulo 27, versos 30 adiante, quando Yitzhak ouviu isso daí, e da própria boca de Esaú, ele confessou que vendeu o direito de primogenitura. Então, os nossos sábios, entre eles Rashi, diz que nesse momento Yitzhak teve paz, tranquilidade, confiança passiva em Deus. Ou seja, não fiz nada errado. Não fiz nada errado. O que eu fiz foi correto. Então, os nossos sábios falam que, de fato, Yitzhak ficou aliviado, pois afinal ele havia sido protegido de abençoar o filho errado. E o seu aparente engano fora, na verdade, inspiração divina. Então, Yitzhak, ele reconheceu que Jacob era, na verdade, o verdadeiro primogênito. Por isso que nós temos lá atrás que no ventre de Rivka, Jacob foi o primeiro a ser gerado. Mas para vir à luz, Esaú veio à frente. Ele que saiu primeiro. Mas no ventre, Jacob foi gerado primeiro. Por isso que agora aqui os comentaristas falam que Yitzhak, ele teve essa tranquilidade, esse alívio, essa serenidade, esse shalom, em que ele realmente viu que ele foi protegido por Deus para não dar a bênção para o filho errado. Então ele reconheceu que Jacob era merecedor da bênção e era merecedor de ser o primogênito. Ok? Mas agora vamos falar, antes de falarmos das 10 bênçãos, né? Vamos ver aqui o que as faíscas da Hassidut nos fala sobre isso daí, no nível mais profundo e muito mais elevado. Quando os nossos sábios, os nossos mestres dos ensinamentos racídicos, eles então falam sobre a questão do versículo 35, quando Yitzhak disse, teu irmão veio habilmente e tomou a tua bênção. Então aí, os nossos mestres da Hassidut, o que eles fazem nesse momento aí? Eles simplesmente vão para os ensinamentos cabalísticos mais profundos da Torá. Então eles dizem que Jacob, ele reparou o dano espiritual causado pelo pecado de Adão. Assim como Adão tinha sido enganado pela trama ardilosa da serpente, a correção do pecado de Adão teve de vir por meio de artimanha engenhosa. Por isso Yitzhak disse a Esaú, seu irmão veio habilmente e tomou tua bênção. Ou seja, nesta ação de Jacob, os nossos mestres dizem que Jacob, ele corrigiu o erro de Adão, quando foi enganado realmente pela serpente, ok? Então isso também é algo muito
maravilhoso de nós podermos saber e aprender, ok? Então aqui no capítulo 27, nós temos aqui dos versos 28 até o verso 30, nós temos as 10 bênçãos com as quais Yitzhak abençoou Jacob. Vamos a ela? Então vamos lá. Então capítulo 27, versos 28 até o verso 30. Que Deus, por isso, te conceda todas as seguintes bênçãos, mais a capacidade de tirar o máximo proveito delas e aumentá-las por ti mesmo. Contudo, independentemente do que o Eterno te conceder, que o dê a ti apenas se mereceres, pois sei que tu e teus descendentes aceitareis sua justiça, a justiça divina, sem questionar. Além de já ter dado a ti a fragrância de um campo abençoado, que o Eterno te dê. Então vamos agora às outras 10 bênçãos básicas e essenciais. Primeiro, que o Eterno te dê do orvalho dos céus. Segundo, da abundância, isto é, os melhores frutos da terra. E terceiro, uma profusão de grãos. Quarto, e do vinho. Quinto, que povos te sirvam. Sexto, nações se curvem diante de ti. Sétima bênção, que sejas senhor de teus irmãos. Oitava, os filhos de tua mãe se prostrem perante ti. Ainda que possa te parecer no princípio que tua vida é amaldiçoada, tem certeza de que, no fim, agora vem a bênção nona, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E a décima, os que te abençoarem serão benditos, serão abençoados. Então essas são as 10 bênçãos básicas para toda a história do povo israelita. E estas bênçãos, ninguém tira deles. Ninguém consegue tirar do povo judeu essas bênçãos. Vejam bem, durante a história israelita, as perseguições, as destruições, os exílios, o único povo que permaneceu 100% às suas raízes, o único povo. E hoje, por exemplo, a língua hebraica é uma das línguas mais divulgadas no mundo, junto com o inglês, o espanhol, por exemplo, é uma das línguas mais divulgadas entre as nações. Hoje você pode ver, por exemplo, na internet, qualquer vídeo que você abre para ver, tem lá alguém fazendo uma propaganda de uma escola para aprender o hebraico, por exemplo. Então hoje o hebraico está sendo muito difundido entre as nações. Nós estamos vivendo os últimos dias, entendeu? Então, nós temos aqui estas 10 bênçãos realmente, a qual Yitzhak deu sobre Jacob e toda a sua descendência, né? Então, depois nós temos aqui a partir do versículo 42, né? Nós temos aí Yitzhak, né? Manda Jacob a Padã Arã, né? Para que ali ele encontre a sua amada, né? Então, nós temos aí essa questão também, né? Nesse momento aí, quando Rivka, né, ela orienta Jacob a ir para Padã Arã, a casa dos seus parentes, a casa da sua parentela, né? Então ela pede para Jacob, né, não fique aqui para afrontar o teu irmão está com muito ódio. Não é momento agora para conversar com o seu irmão. Ele está com muito ódio de ti e o seu desejo é matar-te. Então vai para lá, espere a poeira baixar. Assim que a poeira baixar, eu mando uma mensagem para você retornar. E aí será o momento exato de você conversar com o seu irmão e fazer as pazes, né? Então aqui nós aprendemos a sabedoria de Rivka, a sabedoria familiar. Então há momentos em que os irmãos entram em combate, entram num atrito, entram numa discussão, num desentendimento. Aí a mãe vem e separa.
bota um de cada lado, né? Às vezes bota um num quarto e outro no outro quarto. Vocês dois estão de castigo, hein? Né? Só vão sair daí na hora que vocês forem para fazer as pazes. Então aí a mamãe, querida mamãe, ela coloca, né, um filho num quarto, outro no outro quarto, espera a poeira baixar. Então eles ficam separados, né? E aí mais tarde a mamãe chega, vai no quarto de um, e aí? Mais calmo? Sim, mamãe. Vai no outro quarto, e aí, tá mais calmo? Sim, mamãe. Já podem conversar um com o outro? Sim, mamãe. E aí então os dois irmãos vão lá na frente da mamãe, conversam, se acertam, pede perdão um para o outro e pronto, aí voltam a brincar e etc e tal, né? Então é assim a mamãe. Então Rivka, ela mostra realmente o grande e maravilhoso papel da mãe judia e um exemplo para todas as mães, né? Então é saber realmente edificar o lar, a família, ok? Então, né, na sua conversa, né, com Yaakov, então ela fala que ela estava perturbada, né, pelo grande ódio do seu irmão Esav e que ela não queria que os dois se encontrassem neste momento, porque ela temia que realmente os dois filhos que ela tinha viessem a morrer no mesmo dia e serem sepultados no mesmo dia. Então, sem ela saber inconscientemente, ela acabou ditando uma profecia, né? No dia do sepultamento de Yaakov, é o mesmo dia do sepultamento de Esav, que nós vamos ver lá no capítulo 50 de Gênesis sobre isso daqui. Então aqui já tem uma profecia da própria Rivka, a mãe, né, que os dois filhos serão sepultados no mesmo dia, ok? Ok, então aqui nós vamos encerrando a nossa sexta aliá, e amanhã, pela misericórdia de Hashem, teremos aí a nossa sétima aliá, nossa sétima leitura, mais Mafitir, encerrando a nossa paraxá semanal, e também amanhã estaremos concluindo alguns mais ensinamentos sobre o mês de Kislev, ok? Então que nós tenhamos aí uma boa preparação para a festividade de Hanukkah, no pôr do sol do dia 28 de novembro, num domingo, iniciando o primeiro dos 8 dias de Hanukkah, a festa das luzes. Vamos aí estar realmente nos preparando para a festividade de Hanukkah, ok? Baruch Hashem, a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde aí, ao Cristiano, a Edna, ao Luiz Ribeiro, a Carla de Costa, a Donária, a Luciana, ao Izeta Narsham, né? Aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, pelo Josélio Tavares, e desde já desejamos a você, sua família e toda a comunidade um Shabbat Shalom. Até amanhã.